Olá, boa noite, bem-vindas ao nosso encontro de segundas-feiras, o Pausa Zen. Esse momento no início da semana, para a gente praticar um pouco da filosofia, dessa técnica artística que é o Zentangle e um pouco também da sua filosofia. Então, boa noite. Sou Jana Palaoro, então sou professora certificada desse método, dessa técnica que é o Zentangle, e eu compartilho aqui, então, um pouquinho da prática, demonstro toda a sua potência no alívio do estresse, da ansiedade, para trabalhar também concentração, atenção plena, e desenvolver ali a nossa musculatura interna da criatividade. Então, traga o seu chazinho ou a sua bebida aí de preferência e hoje nós vamos fazer uma prática. Hoje é dia 1º de setembro, então vamos dar boas-vindas aí para esse mês que traz o frescor da primavera, né? Essa potência da natureza, essa lembrança que a vida sempre pode florescer, tá? E independente da região que você mora aqui no Brasil, algumas regiões a gente sente mais a transição das estações, algumas menos, algumas pela temperatura ou por alguma condição climática, um tempo mais seco, mais chuvoso, mas a gente sente, né? A gente está conectado aí com a natureza, a nossa maior mestra. Nós sentimos as mudanças dos ciclos e principalmente aqui no sul, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, então aqui a gente sente bastante a chegada. Então a gente se alegra com a chegada, né, de setembro. Normalmente aqui o inverno ele é bem frio, é chuvoso e esse não foi diferente. Então quando chega aqui o inicinho de setembro, então a gente já começa a se alegrar com a proximidade da primavera, tá? Então setembro é também um mês para a gente lembrar um pouquinho mais da saúde mental, então é o Setembro Amarelo. E a minha mensagem aqui hoje é: por pior que seja o inverno, por mais difícil que seja o inverno externo ou o inverno do nosso coração e da nossa alma, que a gente lembre que a vida sempre pode voltar a florescer e ela vem no próximo ciclo, na primavera, tá? Então essa é a mensagem. Aguenta firme nos invernos, sejam ele o inverno do coração, da mente, da alma. Aguenta firme porque a primavera, ela sempre vem. E a vida é linda, e é florida, e é assim que deve ser, que a gente possa celebrar todos os ciclos. Tá? E vamos treinar um pouquinho. Então, nós sempre utilizamos no método Zentangle uma pequena telinha. Aqui a gente usa, nas práticas aqui do Pausa Zen especificamente, nós estamos usando essa pequenininha de 5 por 5 centímetros, caneta preta, mas você use o que tiver aí. Lápis, esfuminho, pode utilizar um cotonete, eu uso o dedo. A função do esfuminho é espalhar o grafite no papel. Aqui tá florido também. Até essa semana, a semana que passou, eu compartilhei com vocês, eu trouxe aqui para mostrar uma das minhas. Eu trouxe a pequenininha, porque as grandes estão lá no espaço delas. Então aqui a minha pequenininha, a orquídea. Então elas estão comigo aqui há mais de 5 anos. E todo ano chega ali o fim de agosto, o início de agosto, começo a perceber os botões, os pequenos botões da minha orquídea que vão surgindo, das minhas orquídeas. Elas têm nomes, tá, gente? Então, chega ali todo o fim de agosto, início de setembro, então abrem aqui os primeiros botões, tá? Então, essa aqui é a minha pequenininha. E eu guardei aqui do último ciclo, vejam, essa é da maior, da branca, que tá lá na sacada. Eu não pude trazê-la aqui porque
Sério, a flor aberta, ela é quase do tamanho da minha mão, quando ela tá no auge ali da floração. Então, eu encontrei junto ali dos galinhos dela, uma flor que secou do ano passado. E eu deixei ali como um lembrete, né? E nada permanece, né? E essa ideia pra gente lembrar dos ciclos. Então, sempre em transformação. Então, se a primavera, a potência é a gente celebrar, então, os botões, né? Essa promessa das flores, tá? Vai ter um momento, então tem um momento do botão, tem um momento de florescer, tem um momento da gente se desapegar também daquilo que não nos serve, né? Daí lá no outono, é um papo pro outono. Mas agora a gente está celebrando os botões, tá? O frescor, a alegria, as cores dessa estação que está chegando aí, não chegou ainda. Mas setembro ele já traz, né, como eu coloquei hoje até no texto que eu compartilhei, ele traz esse frescor dessa estação, certo? Então vamos para a prática. Vou virar a câmera. Tô vendo várias Zentanglers queridas aqui. Então, bem-vindas todas. Quem quiser deixar depois perguntas, comentários ao longo da prática, eu volto a câmera pra gente se ver no final e retomar os comentários e responder aqui, tá bom? Então, segurem aí que eu vou virar aqui a câmera. Então, essa nossa prática do pausa zen lembra um momento pra gente respirar. Uma pausa no início da semana. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, segura aí, gente, perdão. O meu suporte despencou aqui, só um pouquinho. Vou subir aqui um pouquinho. Ai, ele não quer parar. Mas acho que eu consigo ficar aqui. Tá muito perto. Só um minutinho. Ao vivo, né, gente? Ao vivo a gente se vira, dá certo. Tá bem, agora deu certo. Então, essa é a nossa telinha que nós vamos praticar aqui hoje. E o Tango, o padrão, então, a cada segunda-feira, né? Uma diferente prática, um diferente padrão que eu tô trazendo aqui. O que eu vou trazer hoje, talvez não seja novidade para muitas de vocês. Ele se chama Crescent Moon. E quem aqui já praticou o Crescent Moon? Pode deixar o comentário aqui para mim que depois eu vou ver. Tá? Ele é um dos mais básicos. É o Tango de entrada, o padrão de entrada, quando a gente está aprendendo a técnica, o Zentangle, certo? Porque ele é um padrão que ele traz um dos principais princípios ali da prática, que é a aura. Ou seja, essas linhas paralelas, esses traços repetitivos. E aí ele tem, nesse movimento de repetição, ele vai trazendo mais a nossa mente aqui para o momento presente. Então, quanto mais repetitivos os padrões, quanto mais linhas semelhantes e repetitivas, mais poder de concentração a gente vai desenvolvendo ao longo do desenho. Então, esse é o Crescent Moon. Até uma dica interessante, quando a gente está treinando atrás das telinhas, quando a gente faz um tango que a gente ainda não conhece, a gente escreve atrás o nome dele, para ter a referência e poder retornar, né? Praticar. Ó, vejo agora, estou vendo aqui alguns comentários, Andréa, Suzana, Fabiana, então, que já praticaram, né? Que ama fazer o Crescent Moon, a Andréa colocou ali. A Simone também já praticou. Então, ele é um dos padrões que a gente pode dizer, ele é um dos clássicos. O clássico do Zentangle, tá? Então, por que eu trouxe ele? Porque aqui eu vejo a ideia de uma sementinha. Então, essa semente, que a cada aura, a cada linha... Opa! Pô, da mão, gente. A cada aura, a cada linha, a gente vai acrescentando cuidado, amor, atenção, e aí o amor faz crescer as nossas sementinhas.
Então, achei esse um padrão que fecha muito com a ideia que eu trouxe aqui do setembro, né? Da fertilidade desse período, então, desse ciclo, certo? Mas hoje a gente vai fazer ele de um formato um pouquinho diferente. Então, vocês, acho que algumas já devem ter praticado até comigo, já compartilhei essa prática aqui em específico. Tem aqui em vídeos anteriores, vocês acham, no canal do YouTube também. Mas hoje eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Porque a gente pode fazer o Crescent Moon várias e várias vezes. Então, aqui uma outra prática que eu acho que tem aqui também no Instagram, que eu já fiz, tá? Então, são infinitas possibilidades. Essa aqui tem também, ó, gente. Essa aqui também é o Crescent Moon. Percebam que todos começam com uma sementinha, essa sementinha preta, auras, essa semente. Então, que mensagens, que sementes a gente quer espalhar? O que a gente quer ver florescer, tá? Então, essa ideia do Crescent Moon. Estamos na lua crescente também. Ó, mais uma coincidência aí. Olha esse aqui. O oval, que bonito. Então, inúmeras possibilidades. Eu posso repetir este padrão, Crescent Moon, 365 dias do ano. E cada dia ele vai ficar diferente. E essa ideia da aura também, de repetirmos traços e repetirmos os mesmos padrões, inclusive, tem a ver com essa questão dos ciclos, né? Então, essa não é a nossa primeira primavera, com certeza. Não estamos saindo do nosso primeiro inverno. Repetição. A natureza, ela é mestra nisso, ela nos ensina brilhantemente que a gente tem que repetir. E cada vez que repete, a gente está um pouquinho diferente, né? Então, saio desse inverno um pouco diferente. Porque a cada ciclo a gente repete, sim, os ciclos, mas que a gente cresça em maturidade, em virtudes, que a gente sempre saia de um ciclo e passe para o outro um pouquinho melhor do que o anterior. Tá? Então, vamos à prática. Muita filosofia, vamos botar a mão na massa, então, agora. Então, vamos lá. É uma pausa, é um momento de respiro, então respira aí também. Inspira, expira. Usa a respiração como um lembrete do momento presente. E usa o papel também, como sua âncora de presença, esse pequeno quadradinho. Então, nós fazemos, quem está acompanhando aqui, essa nossa 19ª, isso? 19ª live do Pausa Zen. Então, vocês já sabem, a gente começa a prática com 4 pontinhos, um próximo de cada quina, e conectamos com linhas retas nem tão retas. Já que o tema é natureza, a natureza ela não usa régua nem compasso, mas ela é perfeitamente imperfeitinha. Então aqui a gente reproduz isso. Bem delicado, tá? Então ele é só uma referência aos 4 pontos, essa moldura, para quebrar a tela em branco. Romper ali, né? O medo da tela em branco. E dar uma guia aqui para nós, tá? Para nossa prática. A partir de agora é a caneta. Nós fazemos a prática à caneta. E diferente daquela primeira que eu mostrei, que tinha várias pequenas sementinhas, agora eu vou fazer 4 sementes e elas vão ser maiores. Então, próximos, uma aqui perto de cada quina. Pode ver primeiro e fazer depois, se preferir. Então, tenho 4 sementinhas aqui. Vou fechar a parte de baixo aqui. Nos exemplos, todos os outros exemplos que eu mostrei para vocês, eles estavam preenchidos com tinta preta, assim, não é mesmo? Mas por enquanto vamos deixar assim em branco, ok? E vamos para as auras, aquela ideia de repetição,
Traços deliberados eu não faço de qualquer jeito. Eu trago atenção. E eu giro. Então, faço um de cada vez. E giro. E repito. Aura é tudo sobre repetição. E giro. E a minha mão vai aprendendo o caminho. Então, é um pequeno pedaço de papel. É fácil fazer esse movimento de girar até a linha. Se vocês estão ouvindo uns ronquinhos de fundo, já sabem, a minha cachorrinha, Nina. Então, ela adora Zentangle. Zentangle tem uma cerimônia, então eu gosto de criar um ambiente, colocar música. Criar uma cerimônia para a prática, que me conecte com calma, com presença, e ela sente. Então, se você tem um pet aí, perceba se eles também gostam. Normalmente eles gostam, eles se aproximam e participam. Então, preenchi todo o espaço entre as sementinhas. E agora, vou escolher uma delas aqui e vou fazer como se fossem pétalas, assim. Lembra um tenho até que se chama Flux? Então, dentro da sementinha, em vez de, como ela é maior, em vez de eu preencher com tinta preta, eu fiz essas pétalas. Então, faço como se fosse o veio delas e um pontinho, como se fosse o veio central e um pontinho. E então, preencho de preto, não toda a semente, mas o espaço, então, que sobrou aqui. Eu posso fazer umas orbes, se eu quiser, que entre elas, uns pequenos círculos, a gente chama de orbes. Embelezadores, acabamentos, detalhes que embelezam. A natureza sempre tem uma textura, um detalhe, nada é completamente liso, então aqui a gente acrescenta detalhes também. E venho preenchendo aqui o restante com tinta preta. E a Nina chega a estar roncando aqui. Não sei se vocês escutam, mas ela ronca. Então, essa é a primeira das sementinhas. E como estamos trabalhando essa ideia de ciclos que se repetem, repetição, nós vamos fazer nas demais também. Então, eu vou escolhendo. Posso seguir a sequência, posso ir girando, escolho. 3 pétalas. Ai, não ficaram perfeitamente iguais. Não ficaram. Nenhuma pétala é igual à outra. É assim mesmo. Vai ficando confortável aí em treinar. Em treinar isso, de aceitar que não é tudo perfeito, mas que a beleza no conjunto. Esqueci de fazer aqui as orbes, mas eu posso fazer agora.
Repito. Dependendo da caneta que você está utilizando, pode ser que solte mais pigmento, fique mais úmido no papel. Então, cuidado quando vai segurar, pegue assim nas pontinhas. Bom que a gente deixa essa bordinha, fica com essa margem para segurar. Falta um. Aproveita esse tempo, sem pressa. Poucos minutos para você, só para você. Então, a gente vai treinando, incluir poucos minutos, incluir na agenda esse tempinho pra gente. O tempo vai ficando mais fácil. Acho que essa minha caneta tá querendo acabar. Tudo bem, usei bastante ela já. É simples. A gente não busca perfeição, não é para ficar bonito, a gente tá treinando a nossa mente. É uma meditação ativa através dos traços. Então agora aqui eu acrescento um pouco de grafite, quase como se fosse uma cruz aqui, né? E como eu comentei, eu utilizo um esfuminho ou um cotonete, movimentos circulares. Então eu venho espalhando aqui. Eu vou fazer toda a borda aqui também.
pouquinho de grafite. E espalho aqui na parte externa. Então eu venho espalhando um pouquinho mais aqui para deixar mais como se fosse um cone aqui, que cada sementinha. Então deixando mais cônico aqui, dando uma volumetria. Posso reforçar, acrescentar mais grafite se eu quiser. No meinho aqui. Como se fosse aqui mais no fundo, no papel. Então, coloco as iniciais, escolho algum giro, escolho um local para colocar aqui as iniciais. Coloque aí também as suas iniciais. Atrás a gente pode escrever. O nome do Tangle. Colocar a data, 019, um insight, uma palavra, um pensamento, e aqui é o bem-vindo setembro, é o registro que eu faço. Cada vez que a gente faz fica diferente, então o Crescent Moon tem inúmeras possibilidades aqui que a gente pode brincar com ele, né? Como eu tinha mostrado para vocês lá no início. Olha esse aqui que é diferente também. Então, maiores, pequenininhos, colorido, por que não? Podemos brincar com cores, algo leve. Quase uma dança aqui com traços. E aqui um outro que eu tinha feito mais cedo também. Essa mesma ideia. E nunca fica igual. Ah, fica um pouquinho maior, um pouquinho menor. É difícil reproduzir exatamente igual. Então, convido vocês a experimentarem aí também as infinitas possibilidades do Crescent Moon. E aqui uma conexão com o tema, então falávamos do frescor da primavera, dos botões, né? Se no inverno, então, a gente se recolhe, a gente recarrega as energias, então que as nossas sementes, os botões, que a gente possa cuidar, porque eles têm toda a potência da flor que tá aí para florescer, para nos entregar beleza. Então, que setembro seja leve, que setembro seja fértil em inspirações e também cheio de pausas. Pausas que nos conectam com o essencial, que nos conectam com os ciclos. Essa é a mensagem do Pausa Zen de hoje. Eu vou virar a câmera e vocês podem deixando comentários, perguntas. Já eu vou ler aqui. Vamos. Peraí, gente. Opa, tinha travado a internet, né? Caiu, não? Tudo certo? Quando eu fui colocar o celular no suporte, apertei sem querer no desligar aqui da tela.
Me contem, praticaram aí? Praticaram o Crescent Moon? Tão simples, mas a cada traço podemos trazer reflexões, inspirações, insights. Então, perceba, não é só desenho, de fato não é só um desenho. Resulta sim num trabalho, a gente não busca perfeição, mas resulta em algo harmonioso, algo que nos traz um quentinho no coração, poder ver, admirar os traços. Não são traços perfeitos, vocês percebem aí quando eu estou desenhando, as linhas não são completamente paralelas entre elas. Claro, eu estou conversando com vocês durante a prática, eu não estou 100% focada e concentrada, então eu faço aqui, eu busco, né, me aperfeiçoar, eu busco melhor, mas eu não busco aquela perfeição, né, aquela neura com a perfeição. Isso foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo de muita prática, que eu sempre fui uma pessoa de buscar muito o traço perfeito, de buscar muito tudo certinho nos seus lugares, e isso mais me atrapalhava e mais me bloqueava do que me ajudava. Então, com a prática, eu fui soltando isso, fui deixando a mão conduzir o traço, se conectar com o coração, acalmar a mente, e aí soltar e se permitir brincar, tá? Concentrar aqui no pequeno pedacinho de papel. Então, a gente alinha sim os traços no papel, mas muito mais alinhamos nossas emoções, nossos pensamentos. E é uma ferramenta filosófica que a gente pode acrescentar beleza no papel, mas principalmente aos nossos dias, ok? Então deixa eu ler aqui alguns comentários, várias queridas. Adorei, todos lindos. Ah, que legal. Sim, o Crescent Moon é muito bonitinho e gostoso de praticar. Kátia, lindo. Muito obrigada, Joelma, muito obrigada. Ótimo início do mês para todas. Para ti também, Joelma. Esse Crescent Moon ficou muito lindo, bela reflexão. É isso, dentro da sementinha tem a potência da flor. Tá aqui a nossa florzinha. Oi, Jana, a Nina está melhor? Tá melhorando sim, Rita. Ela teve um probleminha no olho, teve que fazer um procedimento. Tá aqui usando aquele colar, aquele de plástico, assim, então, querida, tá se batendo em tudo. Se ela já roncava antes, agora tá roncando mais, porque aquilo dificulta ela acomodar a cabecinha para dormir e aperta, acha a respiração. Vocês devem estar ouvindo hoje ela aí no fundo, com certeza. A Rita fez, a Simone fez. Oi, Aglair. Rita, cheguei atrasada e consegui fazer. Ai, que bom. João, estou amando exercitar os padrões assim, tão pequenininhos. Ah, obrigada. Eu adoro os teus desenhos, João. São lindíssimos. E fico feliz que tu tá curtindo fazer, então, eles no formato assim, né? Um biju. Gosto de pensar que aqui tem uma potência concentrada. Então, tudo concentradinho, mas potente, tá? A gente concentra o amor aqui, nesse pequeno quadradinho. Vai ficar boa assim, Rita, tá? Tá quase. Tá bem? Então, desejo cores, flores, leveza no setembro aí de vocês. Como eu disse, a primavera ainda não chegou, mas ela já tá aí com todo o seu frescor. E para quem quiser se aprofundar mais sobre esse ciclo, tá? Sobre a filosofia do Zentangle, e também do que a gente pode aprender com a nossa mestra, com a nossa mãe natureza, faço o convite, anotem na agenda. Dia 24 de setembro, eu vou fazer, então, uma aula fechada para celebrarmos juntas este novo ciclo. E vou trazer agora, nas próximas semanas, nas próximas lives do Pausa Zen, mais detalhes sobre a inscrição para participar. Vai ser um encontro gratuito, mas vai ser fechado, porque deve ser em formato de aula mesmo, não de live, tá? Mas já coloquem aí na agenda, 24 de setembro. E aí vou trazendo as informações.
Bom início de mês para todas. Bom setembro, boa semana. E quem quiser compartilhar comigo o que fez por aí, me mandar no direct. Eu adoro acompanhar o desenho de todas. Um beijo, até a próxima Pausa Zen. Sempre segundas, 19h30. Até breve.